Olá, quem vos fala se intitula como Augusto. Eu estou na graduação de Engenharia Elétrica da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Nesse vídeo vamos falar do Ultimate Killer de problema de tangenciamento, em que você não vai precisar se utilizar das derivadas. Então você tem a equação geral de cônicas, e o que são cônicas para efeitos de vestibular? É o conjunto de curvas dado por circunferências, parábolas, hipérboles e elipses. Então, sempre que você se deparar com uma dessas curvas, você pode dizer que está trabalhando com cônicas. E aí, a equação geral delas consiste de uma expressão que dispõe das variáveis x e y. O maior grau delas vai ser x ao quadrado ou y ao quadrado, podendo aparecer ou não um termo xy. E aí você tem um ponto de tangência t, que eu vou definir como um x0, y0, e imagina que o problema dê uma equação de uma dessas cônicas, uma circunferência, uma parábola, a você, dê também um ponto de tangência, que pertence a essa cônica, e em seguida ele pede para você determinar a reta tangente, passa por aquele ponto t a essa cônica. Como que você procede em exercícios como esse? Bom, para você encontrar a equação da reta tangente, você vai precisar decorar esse quadro aqui de transformações. Então, eu tenho a minha equação geral das cônicas e você tem que prestar atenção no seguinte: onde aparecer x², ali na equação da cônica, eu vou substituir por x vezes x0. Quem que é x0? x0 é a abscissa do meu ponto t, né? E assim sucessivamente. Então, você tem o y², ele vai ser substituído por y vezes y0. O x, por outro lado, você vai substituí-lo por x mais x0 dividido por 2, e onde ele aparece aqui. O y, a mesma coisa, você vai fazer y mais y0 sobre 2 e substituir onde ele aparece. E por fim, um cenário em que você tem uma cônica rotacionada, vai ser necessário substituir o termo xy por essa expressão x, x0 mais y, y0, tudo isso dividido por 2. E ao substituir cada um desses parâmetros pelos seus correspondentes, você vai já obter a sua equação da reta tangente naquele ponto t. Bom, então vamos prosseguir aqui com alguns exemplos para você se familiarizar com essa técnica. Então você tem um círculo C que é centrado na origem e possui raio 5. Então o enunciado ele pode não necessariamente te dar a expressão direta da sua cônica. Às vezes ele pode fazer uma descrição textual e com base nisso você deve ser capaz de encontrar a equação. Então, como se trata de uma circunferência e ela está centrada na origem, você já fica com x2 mais y2. O raio é 5 e, portanto, a sua equação fica x2 mais y2 igual a 25. Nosso ponto de tangência t é menos 3 e 4. Onde aparece o x2, eu substituo por x, x0. Onde aparece y2, eu substituo por y, y0. E o 25, ele permanece inalterado. Certo? O x0 é menos 3 e o y0 é 4. Então você vai ficar com menos 3x mais 4y igual a 25. E essa é a sua equação da reta tangente que passa pelo ponto menos 3, 4 e que tangencia o círculo C. Bom, passando então para o próximo problema, o enunciado diz para você determinar a equação da reta tangente, a curva descrita pela equação abaixo, no ponto menos 3, 8. Bom, a ideia é que você consiga decorar essas transformações. Você vai substituir onde aparece x2 por x, x0. O nosso x0 é menos 3. Eu vou substituir x por x mais x0 sobre 2. Então eu vou ficar com x menos 3 sobre 2. Onde aparece y², y que multiplica 8, menos 91, a constante se mantém. Certo, e agora é só fazer conta de padaria mesmo. Vou fazer aqui embaixo. Você vai ter menos 3x, menos 3x, menos 3, mais 8y, menos 91. Isso é igual a 0. E aí você pode fazer algumas simplificações. Então você vai ter menos 6x, mais 9 com menos 91 dá menos 82, mais 8y. Tudo isso é 0. E aí, simplificando por 2, você fica com menos 3x, menos 41, mais 4y igual a 0. E essa seria, portanto, a sua resposta da reta tangente, a curva descrita pela equação dada no ponto menos 3, 8. Certo? Novamente, você tem um ponto de tangência 1, 7 e uma equação em x e y que segue a equação geral das cônicas, né? Você tem o maior expoente associado a x ou y é o 2, e você tem uma expressão que depende apenas de x e y. Então vamos lá, o y eu vou substituir por y mais y0 sobre 2. O meu x² eu substituo por x, x0, nosso x0 vale 1. O x eu substituo por x
mais x0 sobre 2, e 2 acaba se mantendo. Então o que eu posso fazer aqui é simplesmente multiplicar a equação por 2, então você vai ter y mais 7 igual a 2x mais 4, x mais 1, mais 2. Do lado direito eu vou ter 6x mais 6, portanto você tem 6x menos y menos 1 igual a 0, e essa é a reta tangente que passa pelo ponto 1, 7, a curva descrita pela equação dada no enunciado. Então você vê, trata-se de um método muito bitolado, em que você, ao avaliar pura e simplesmente a equação dada e o ponto de tangência, você já obtém a equação da reta tangente. Então vamos treinar mais uma vez. Você tem o y sendo substituído por y mais y0, que é o 6, tudo isso dividido por 2. X ao quadrado você substitui por x, x0, e o x você substitui por x mais x0 sobre 2. Bom, posso multiplicar a equação como um todo por 2, y mais 6, 4x mais x mais 2. E, portanto, 5x menos y menos 4 igual a 0. Tá aí a sua equação da reta tangente. E para quem tá ligado, esse já foi um problema resolvido de duas maneiras aqui no canal, e que tal mostrarmos uma terceira saída, sendo essa saída a mais elegante, a mais rápida de todas. Então você tem uma circunferência que é dada por essa equação, ele pede para você determinar a equação da reta tangente que passa pelo ponto tal. Então quer dizer, eu sei que os exercícios anteriores eles pareciam muito bobos, mas isso aqui já caiu na segunda fase da FUVEST. Então eles não são exercícios gratuitos. É assim mesmo que o enunciado da questão vai dispor as informações para você encontrar a tal da reta tangente. Certo, então você tem tudo o que precisa, né? A menos das expressões individualizadas de x e y. Quer dizer, eu vou precisar expandir esses quadrados. Então você vai ter x quadrado menos 6x mais 9 mais y quadrado menos 2y mais 1. Isso é 4. Então vamos reorganizar aqui os coeficientes independentes. x2 mais y2 menos 6x menos 2y, 9 com 1 dá 10, passo 4 para o outro lado, você fica com mais 6, isso é 0. E aí eu vou substituir então o meu x quadrado por x, x0, o meu y quadrado vai ficar y vezes 0, meu 6x vai acabar sendo x mais 3 menos raiz de 3 sobre 2, menos 2, o y vira y mais 0 sobre 2, e o 6 permanece o mesmo. Certo, aqui eu vou fazer umas simplificações. Esse 6 com esse 2, eu acabo ficando com 3, e esse 2 com esse 2 acaba ficando 1. Então você vai ter um x que vai ser posto em evidência, eu vou ter um x que multiplica 3 menos raiz de 3, perceba que eu vou ter que fazer a distributiva desse 3, então ele vai vir com o sinal de menos, lá para o meu colchete associado a x, e a segunda distributiva dele vai acabar me dando o termo independente. Então vai ficar menos 3 vezes menos raiz de 3, vai dar mais 3 raiz de 3, menos 9, fazendo a distributiva do 1 pelo y, você fica com y, esse y vezes 0 obviamente dá 0, e aqui você fica com 6, tudo isso igual a 0. Então você vai ter x multiplicado por menos raiz de 3, menos y, mais 3 raiz de 3, menos 3, tudo isso é 0. Será que esse resultado está certo? E olha, se você comparar com o resultado que havíamos obtido lá no vídeo passado, você pode ver que é exatamente a mesma expressão. Basta você multiplicar a equação ali por menos 1 e você vai obter a tal da reta tangente, da mesma forma que nós havíamos obtido nos dois vídeos em que eu resolvi esse problema. Então, de fato, né, o método funciona. Talvez seja o melhor método para efeitos de vestibular, uma vez que os vestibulares não vão te cobrar cálculo diferencial para encontrar a expressão genérica para o coeficiente angular. E agora tem um bônus. Essa questão aqui, ela não necessariamente vai dizer a você a equação da reta tangente, e vamos ver o porquê disso. Então você tem o círculo C, que é centrado na origem, possui raio 5. Então é interessante, sempre que você tiver um tempinho, desenhar o que se passa no enunciado. Então você tem uma circunferência centrada na origem e que tem raio 5. Além disso, ele fala para você de um ponto, esse ponto 60. Bom, aqui certamente vai ser o ponto 50, né? Então o ponto 60, ele estaria fora da circunferência, ele não pertence a ela. Ele pede então para você determinar uma tal de área do triângulo que é formado pelos vértices de quando você toma as duas retas tangentes partindo do ponto 60, a circunferência centrada na origem. Então ele está pedindo para você determinar a área desse triângulo à direita. Então quer dizer, como é que eu vou definir esses pontos de
tangência das retas vermelhas ao círculo C, com base no que eu já falei aqui. Bom, você escreve novamente a equação da sua cônica, havíamos constatado que era esta aqui, e o que você vai fazer novamente é utilizar, por outro lado, esse ponto, 6, 0, eu sei que ele é um ponto de fora e que não pertence à sua cônica, você vai substituir o x² por x, x0, e o y2 por y, y0. Certo, então você acaba encontrando que o valor de x é 25 sobre 6. Esse valor é um pouco maior do que 4, mas certamente menor do que 5. E esse valor de x, ele na verdade corresponde à abscissa desses dois pontos de tangência. Então, sempre que você tiver um cenário em que o seu ponto esteja fora da sua cônica e você aplica esse método de fazer as substituições correspondentes, você vai obter a abscissa ou a ordenada dos pontos de tangência originados pelas retas que passam por esse ponto externo ao traçarmos as retas tangentes por esse ponto externo à sua cônica. Sendo assim, então eu posso dizer que as abscissas aqui equivalem a 25 sobre 6. E eu não sei ainda ao certo quanto que valem as ordenadas. Mas não tem problema, quer dizer, esses pontos pertencem à sua cônica. E você já tem a abscissa, só que você tem a relação da abscissa com a ordenada. Então basta eu substituir esse valor de x que eu acabei de encontrar lá na equação da circunferência para encontrar os valores de y correspondentes a esse valor de x, né? Então quer dizer, o y ele vai ser mais ou menos 25 menos 25 ao quadrado sobre 6 ao quadrado, certo? E aí faz sentido você ter o sinal de mais ou menos, né? Porque você tem um no primeiro quadrante e o outro no terceiro quadrante que fazem menção aos sinais de mais e menos. Então agora nós resolvemos o y, e daí então você vai ficar com 1/6 que multiplica 25 vezes 36, menos 25 vezes 25. Aqui, para não apelar para continhas, você pode fatorar isso aqui, né? E vai ficar então com 36 menos 25, que está multiplicado por 25. Maravilha, isso aqui vai dar 1/6 vezes 5 vezes raiz de 11, só que esses valores devem vir acompanhados do sinal de mais ou menos. E tá pronto, você encontrou as suas duas ordenadas. 5 raiz de 11 sobre 6 com o sinal de menos. Lá em cima, o mesmo valor. E agora você consegue encontrar a área desse triângulo de duas maneiras, né? Você pode simplesmente fazer base vezes altura dividido por 2, mas que tal utilizarmos um método diferenciado para calcular áreas de triângulo? Então eu vou mostrar um algoritmo aqui que serve para qualquer polígono, desde que você siga um sentido de rotação dos vértices. Então você vai tomar meio de um módulo de um operador aqui para calcular a área em função dos vértices desse seu polígono convexo. Então você começa com o primeiro vértice da sua análise e coloca as entradas dele. Então eu estou começando por aqui, depois eu vou para o próximo vértice, 6 e 0, depois eu vou para o próximo vértice, 25 menos 5 raiz de 11, e posteriormente eu volto para o meu primeiro vértice. Esse é um algoritmo muito legal para você calcular áreas de polígonos convexos quando você tem um problema de geometria analítica. Então agora é só fazer umas contas, né? Que contas são essas? Você vai fazer o somatório dos produtos, dos termos que aparecem aqui na diagonal, então as setas verdes correspondem aos termos positivos. Então você vai ficar com 25 sobre 6 vezes 0 vai dar 0, menos 5 raiz de 11, né? Porque o 6 cancela com o 6 de baixo, e soma com 125 raiz de 11 sobre 36. E agora vem os termos negativos. Então você vai fazer a multiplicação cruzada da direita para a esquerda. Então você vai ter 5 raiz de 11 mais 0 menos 125 raiz de 11 sobre 36. Então você vai ter meio que multiplica o módulo da parte verde, que vai ser 125 raiz de 11 sobre 36 menos 5 raiz de 11. Aí você faz a distributiva do menos 1 no que está escrito em vermelho, então você vai ter menos 5 raiz de 11 mais 125 sobre 36 raiz de 11. Esse aqui você pode aglutinar como um menos 10 raiz de 11, e esse aqui você só substitui o 36 por 18. Certo, e com isso então você vai ficar com menos 180 mais 125, e isso vai dar menos 55 raiz de 11 sobre 18. Como você está com o módulo, então ficamos com 55 raiz de 11 sobre 36 unidades de área. E será que esse cálculo está certo? O que podemos fazer é simplesmente calcular a área do triângulo por um outro jeito, que tal base vezes altura dividido por 2, né? Bom, a altura desse triângulo vai ser 6 menos 25 sobre 6, e isso vai dar 11 sobre 6.
E a altura dele, basta você então multiplicar o 5 raiz de 11 sobre 6 por 2, né? Então você vai ter 5 raiz de 11 sobre 13. Bom, então você já tem a base vezes a altura, agora é só fazer o produto e dividir por 2. Então você vai ter 5 raiz de 11 sobre 3, multiplica 11 sobre 6, tudo isso dividido por 2. Então em cima você vai ficar com 55 raiz de 11, e embaixo você vai acabar ficando com 36, que é exatamente o mesmo resultado que havíamos obtido ali por esse algoritmo de cálculo da área de um polígono convexo. Bom, com isso chegamos ao fim de mais uma aula. Se você quiser dar uma olhada nos outros dois caminhos que eu utilizei para calcular a equação da reta tangente do problema da FUVEST, eu vou deixá-los aqui nessa tela final.